Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui, último domingo do ano. Último domingo que neste ano de 2024 nós fazemos a celebração. Eu sei que nesse dia muitas experiências já foram vividas durante o ano. No último, ao aproximar o final do ano, nós sempre vamos nos lembrando daquilo que vivemos, daquilo que passamos, de como estávamos há um ano atrás, ou daquilo que está por vir para o próximo ano. Mas eu quero convidar você, nesse culto, fazer liturgicamente esse momento de fechamento, agradecendo a Deus pelo ano que passou e nos conduzindo e nos preparando para o ano que virá. Para nós, todos os dias estão sob os cuidados de Deus. Não que estejamos livres dos perigos e das adversidades, mas sabemos que em todos os dias, dias de paz ou dias de adversidades, em todos eles, o Senhor está conosco. E eu quero convidar, num primeiro salmo, que é o Salmo 148, e eu vou ler somente um versículo, que diz assim: louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, e fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra. O salmista começa convidando a louvar as estrelas, o sol, a lua, o firmamento e todas as coisas que existem, porque foram criados por Deus. O ano de 2024 foi um ano dado por Deus para nós vivermos e enfrentarmos os desafios com a presença dEle. Então, nós vamos iniciar essa celebração dando graças. Graças pelo que vivemos, graças pela fé, graças pela misericórdia e pela salvação. Vamos juntos e juntas entoar o hino Graças Dou, que é muito conhecido de todos nós. Fred vai nos ajudar nessa noite também. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Assim nós agradecemos ao Senhor. Mas também
na nossa celebração, nós sempre temos aí um momento de exame e de reflexão sobre aquilo que temos caminhado. E ainda no texto de Salmos, eu quero convidar você no Salmo 32. Também pegarei só 2 versículos nesse momento, e o Salmo 32 nos fala sobre reconhecer aquilo que nós guardamos, aquilo que nós fazemos e que não agrada à vontade de Deus. E ele começa dizendo que por muito tempo ele calou o pecado dele, o calou e não soube dizer ao Senhor a sua fraqueza, a sua falha, e isso envelheceu os seus ossos. E a fé tem a capacidade de nos ajudar a vencer esse envelhecimento da alma, esse envelhecimento da esperança, da graça. E aí ele diz assim: confessei-te, verso 5, o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. O convite do Senhor é que nós possamos ter a coragem de falar a Ele sobre as nossas iniquidades, sobre as nossas falhas. E quando a gente fala aqui de pecado, eu queria que você, nesse último dia do ano, inicialmente eu falei domingo, mas não é domingo, é terça-feira, último dia do ano. E nesse último dia do ano, que você possa parar para pensar quantas vezes você demorou para dizer ao Senhor da sua falha, do seu erro. Quantas vezes você teve receio de perceber que falhou em demonstrar amor, falhou em praticar a fé, falhou em exercitar a esperança, o domínio próprio, falhou não conseguindo ter alegria. E aí ele diz assim, depois de dizer que confessou e ele o pecado e não mais ocultou, e ele diz que o Senhor responde para ele dizendo, verso 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Tu sabes que em alguns momentos nós nos escondemos de Ti. Escondemos que a nossa fé não alcança aquilo que precisava alcançar. Escondemos que não conseguimos superar os desafios de relacionamento, de convívio. Escondemos também, Senhor, nossos pensamentos e nossas emoções a respeito dos outros, porque não é algo coerente ou conveniente, lícito para um cristão e uma cristã. Tu sabes, Senhor, que muitas coisas nós tentamos esconder de Ti. E vamos nos envelhecendo e achando que está muito bem escondido. Mas nesta celebração, queremos Te pedir que o Senhor ouça o mais íntimo do nosso coração. Examine e nos ajude a colocar diante de Ti todos os nossos pecados, de todo tipo, de toda ordem, de todos os momentos. Que o Senhor receba as nossas falhas, nossas iniquidades, e queremos então Te pedir que o Senhor nos instrua, nos dê condições, nos ajude a superar essas limitações próprias do ser humano, próprias da nossa personalidade, da nossa formação. Nos instrui e nos conduz a um caminho conforme o Teu querer. Nós queremos viver o caminho conforme a Tua vontade. Por isso sabemos que o Senhor nos ajudará e nos tomará pela mão e nos levará a enfrentar os desafios que são próprios do mundo que vivemos e da nossa humanidade. Recebe, Senhor, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E nesta oração, nós vamos proclamar diante de Deus que assim cremos com um cântico
porque nós sabemos que o Senhor nos ajuda a superar esses desafios. Não pense que você vai superar os seus pecados ou as suas falhas de maneira voluntária e independente. Não há ser humano que consiga fazer isso. Nós precisamos fazer a superação dos desafios da vida com fé, rompendo em fé, avançando, crescendo, aperfeiçoando a nossa vida de santidade em Deus. Então nós vamos entoar juntos e juntas, com a ajuda do Fred, claro, o cântico Rompendo em Fé, para que você possa, no novo ano, começar já praticando que a fé te ajudará a vencer os desafios. Vamos louvar ao Senhor juntos e juntas. Que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. E assim caminhamos, rompendo em fé. Se a gente tivesse agora presencialmente, seria a hora da gente conhecer você que está conosco, né? E te dar um abraço da paz. Como a gente não está, nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Quero que você aí possa, nesse momento, aí na sua casa, onde você estiver, que você possa olhar para quem está com você. Se você mora sozinho, a gente tem muitas pessoas da nossa igreja que são solitárias, né? Que essa pessoa, que você possa aí, talvez, depois, pegar uma mensagem, enviar para alguém, enviar uma mensagem dizendo da paz de Cristo e do quanto é bom congregar, o quanto é bom ser parte da mesma igreja. Irmãos e irmãs, a nossa igreja tem algumas características muito especiais. E uma delas é esse acolhimento. E é muito bom essa hora do abraço da paz. Então, se você puder, pode até pausar o vídeo um pouco e manda uma mensagem para alguém. Fale assim, olha, eu quero te dizer que é bom ter você como membro da nossa igreja e partilhar da mesma comunidade. Quero deixar aqui meu abraço da paz, do jeito que você quiser, e faça isso a uns e aos outros. Quero dizer que, como pastora, eu me sinto abençoada de estar nessa comunidade, tá bom? Quero também, último dia do ano, se você não enviou ainda a sua oferta de gratidão, né? Aquela oferta que é além do regular, da contribuição
para ajudar nas despesas do final do ano, você ainda pode fazer isso através dos dados da nossa igreja, da conta. A gente vai colocar lá no grupo do nosso WhatsApp a liturgia e tem o nosso Pix lá, ou os dados bancários, o que você preferir, você pode fazer isso. Ou trazer no primeiro domingo, que a gente estará aqui celebrando a ceia do Senhor também na casa do Senhor, tá? Mas não deixe de trazer, e nós somos gratos e gratas, porque a gente sabe que o Senhor tem te abençoado. E a gente louva a Deus por você nos abençoar também. Fique com a paz de Cristo. Agora sim, nós vamos para a leitura da palavra do Senhor. E eu separei, não peguei nada do lecionário, mas separei para nós lermos Filipenses. Filipenses, capítulo 3. E nós vamos fazer, todo o capítulo 3 é muito significativo, mas o alvo maior é o versículo de 12 até o 16, tá bom? Filipenses 3, verso 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, diz o apóstolo Paulo, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, diz o apóstolo Paulo, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Senhor, lida está a tua palavra. Peço que o Senhor use o nosso pensamento, nosso conhecimento, a fim de alcançar os corações com aquilo que o Senhor deseja aperfeiçoar em cada um de nós. É por Cristo, o nosso Senhor, que oramos. Amém e amém. Bom, eu quero destacar aqui algumas coisas. A igreja de Filipenses, quando a gente lê a carta de Paulo, é uma das igrejas a qual Paulo tem muita alegria de dizer que eles são generosos, que eles são presentes, que eles são uma igreja ativa no proclamar o evangelho e em falar da palavra de Deus. Então, logo no primeiro capítulo, você vai ver um monte de elogio e o desejo de Paulo de estar com eles. Isso também teve a ver com a nossa reflexão nesse dia, porque eu creio que a nossa igreja é uma igreja que nós temos alegria em estar juntos, alegria em enfrentar as coisas que enfrentamos. E temos sido, sim, generosos na obra do Senhor, generosos não só financeiramente, mas generosos em dar o melhor de nós, do nosso tempo, do nosso dom e do nosso talento. Então, eu começo dizendo que, tal qual Filipenses, nós podemos olhar para a nossa comunidade e dizer que Deus tem nos abençoado. Quando a gente chega no capítulo 3, há algumas orientações para os cristãos de Filipenses. Primeiro, Paulo vai falar sobre estar alegre e alegria. Depois, Paulo vai dar um alerta, porque haviam algumas mensagens equivocadas a respeito do reino. Ele fala que haviam alguns que estavam forçando e gerando discussões a respeito da circuncisão, né? Então, ele fala que havia um debate sobre ser circuncidado ou não, sobre a linhagem judia ou não, e isso estava gerando algumas discussões. E aí o apóstolo Paulo fala sobre o alerta a essas coisas e dizendo que a fé em Cristo e na ressurreição é que ajudava a superar esses desafios. Faço esse destaque porque, como todo lugar onde se reúnem homens e mulheres, pessoas, há sempre pontos de vista diferentes. Há sempre pessoas que estão querendo refletir de maneira diversa do outro, minha, sua.
E isso acontece, e é natural que aconteça. E isso não impediu que o apóstolo Paulo identificasse a característica da igreja de Filipenses. Então, para nós também não é diferente. Nós também temos pessoas que pensam diferentes e buscamos, com muito afinco, acolher as pessoas com pensamentos diversos, de uma maneira que o amor de Cristo ressurreto seja maior do que aquilo que ela pensa diferente de mim, do que aquilo que ela pratica diferente do que eu penso. Aí a gente chega no verso 12. Primeiro enfoque que eu quero dar é uma questão muito significativa que o apóstolo Paulo deixa muito claro, que a condição que ele vivia não era uma condição plena. Ele não estava no ponto máximo e auge da fé cristã. Ele diz, não que eu tenha alcançado, mas eu avanço para as coisas que estão diante de mim, no verso 13. Aí eu quero convidar a você, a mim. Eu fiquei pensando, quantas coisas eu, pastora, eu, mãe, eu, filha de Deus, serva, preciso avançar. Que estão assim, à minha frente, e por algum motivo eu ainda não avancei. Porque é isso que o apóstolo Paulo fala. Irmãos e irmãs, nós estamos falando de um homem que dedicava a vida a pregar, que foi parar na prisão, que não tinha parada e lugar fixo, porque ele tinha por missão levar o evangelho ao máximo de pessoas distintas dos judeus. Mas ele diz, não que eu tenha alcançado, mas avanço para o que está diante de mim. O que está diante de nós? Ah, claro, você vai dizer, pastor, o ano de 2025, claro que está diante de nós. Amanhã já é um novo ano, 1º de janeiro de 2025. Mas antes do calendário, está diante de nós muitas coisas. Diante de nós está uma sociedade em transformação. Diante de nós está uma sociedade que cresce em conhecimento científico, conhecimento biológico, conhecimento sobre o ser humano, sobre a sociedade, sobre tantas coisas. Diante de nós está um mundo em uma transformação rápida, veloz, que nós mesmos não sabemos como acompanhar. Diante de nós estão novas descobertas. Diante de nós se abre uma série de coisas novas a cada momento. Qual tem sido a nossa postura? Prossigo avançando? Ou me assusto, paraliso? O apóstolo Paulo nos convida a prosseguir, a avançar. Mas não é o avançar na ideia de bélica, de ataque. Aqui o prosseguir e o avançar é no conceito de aprendizado, de transformação, de aperfeiçoar. Porque o avançar na ideia bélica de ir ao ataque ou de ir à frente, ele gera muitas vezes mal-estar, desconforto, desgaste e conflitos. Mais ainda, gera perdas. Mas o avançar e o prosseguir é o prosseguir na ideia de aprender, de acrescentar aquilo na minha vida e ir transformando o meu jeito de ser cristão e cristã no mundo atual.
Então, as descobertas e as mudanças que tem, e talvez você particularmente vai passar por uma mudança no novo ano, seja na faixa etária, seja no trabalho, seja na casa, na família, nós precisamos aprender a lidar com a mudança como algo a ser assimilado. A transformação da vida é algo para ser assimilado. Tal qual uma criança vai assimilando a nova altura, o novo peso, os novos dentes, a nova fisionomia. E quando o apóstolo fala de prosseguir para o alvo, não é o alvo de deixar para trás, mas é o alvo de se tornar cada dia mais semelhante a Cristo, porque o alvo é a salvação em Cristo Jesus. Para nós, metodistas, esse texto faz muito sentido, porque nós cremos num processo de conversão que passa pela santificação. E é uma santificação que dura durante toda a vida. É um processo de transformação e de conversão. Porém, há um outro detalhe no verso 15. Diz assim: todos, pois, que somos perfeitos. Olha que interessante que o apóstolo Paulo, reconhecendo toda a sua fragilidade, diz que nós e ele somos perfeitos. Aqui, Wesley é bem explicativo, porque Wesley diz que há, sim, o que chamamos de perfeição cristã, e que somente os cristãos alcançam, porque é aquele momento que a nossa fé nos impulsiona, nos dá uma motivação para expressar o amor de Deus de maneira tão viva, tão intensa, que ali nós nos tornamos perfeitos no amor de Cristo e perfeitas no amor de Cristo. Então, por isso que ele diz assim: nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, o sentimento de prosseguir para a salvação. E além de prosseguir para que nós possamos viver de acordo com a salvação que alcançamos. Estamos indo para um novo ano. A pergunta que eu quero que você se faça é: a sua vida de fé, você caminhou? Você caminhou como profissional, como membro da sua família, como membro da comunidade de fé, de uma maneira que é coerente à fé, à salvação em Cristo? Você foi, seja um profissional, um membro da família, coerente com a fé que você diz do amor de Cristo, de aprendizado, de crescimento? Nós vivemos um mundo em que as pessoas não têm se dedicado a perceber essas transformações. Nós achamos que as pessoas são ou não são, é ou não é. Nós polarizamos as coisas como aqueles que pensam igual ou diverso, aqueles que concordam ou discordam. Isso está na sociedade. Só que a nossa caminhada de fé é diferente. É uma caminhada de quem vai acolhendo, aglutinando novos aprendizados, novas conquistas e mantendo os princípios da fé, mantendo a imagem e semelhança de Deus, o exemplo do Messias que acabamos de celebrar no Natal. Tal qual há um fenômeno que acontece com as células, né? Que ela vai aglutinando algo dentro dela, né? Ela vai abrindo e aglutinando os nutrientes. E algumas vezes vão se juntando e se multiplicando. Nós, como cristãos e cristãs, a nossa fé tem que ter essa capacidade, eu diria uma capacidade elástica. Nossa fé não pode ser rígida. Nossa fé não pode ser excludente. Nossa fé não pode ser do ponto final. Nossa fé deve ser do prosseguir, do
aglutinar, do somar. E para isso, Deus nos dá um novo ano, com novas coisas. E eu quero convidar você, nesse novo ano, a pedir ao Senhor que a sua fé fique mais próxima desse amor de Deus. Porque quando você lê o capítulo 4, ainda depois disso, ele vai falar de que alguns estão rejeitando a cruz de Cristo. Porque não olham o sofrimento que Cristo passou para que nós possamos caminhar juntos, unidos, e apoiando e somando uns aos outros. E ele diz lá assim, olha, sede imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. A sociedade pode deixar de ser polarizada. E isso pode acontecer através da fé cristã. Você acredita nisso? Através de uma fé cristã coerente, você pode levar para as pessoas ao seu redor uma postura menos rígida, menos excludente e menos intolerante com as coisas. E essa é a nossa caminhada para o próximo ano. Que a nossa igreja, que as nossas celebrações, que os nossos ministérios, que os nossos encontros possam ser de acolher aquilo que está à frente de nós. À frente de você, nesse novo ano, está uma comunidade, estão famílias, estão celebrações. À frente de você estão os visitantes que aparecerão na nossa igreja. À frente de você estão pessoas que esse ano você talvez não conviveu tão de perto. Prédicas, classes de escola dominical. À frente de você tem um coral, temos músicas, temos adolescentes, temos crianças. À frente de você tem todas essas pessoas. O desafio é para que nós possamos avançar no sentido de acolher essas coisas e juntas, construirmos uma comunidade da Vila Mariana metodista que acolhe e que prossegue aprendendo, sem precisar que o outro seja rejeitado, sem precisar que o outro seja excluído, porque isso precisa ser feito em nós. Ao contrário, nosso crescimento, nosso prosseguir para a salvação está em tornar todos e todas parte da nossa comunidade. E eu queria que isso começasse com cada um de nós. Isso é uma disposição nossa. Nesse último ano, eu já tenho comigo situações e pessoas das quais eu, como pastora, preciso aprender a acolher, a compreender, a dialogar, a trazer para perto da nossa igreja. Situações que vamos ter que nos adaptar, mas que preciso fazer isso como serva de Deus. E como minha vida pessoal não é diferente. Mas eu queria que você, junto comigo, pudesse para o próximo ano se dispor a um ano do qual a gente prossegue para termos o sentimento de Cristo, o amor de Cristo para com todos e todas. Eu espero que você comece o ano assim, para que nós possamos viver um ano com muitos desafios, com muitas bênçãos, mas acima de tudo, um ano do qual a gente vai conquistando um pouco mais a salvação em Cristo Jesus, vai alcançando crescimento na fé. Nessa direção, nós vamos ouvir um cântico, e eu vou pedir que você faça desse cântico a sua oração, se apresentando diante de Deus, para que aconteça esse prosseguir para a salvação em Cristo. Amém? Vamos cantar e orar juntos.
partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar na força da esperança e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar na força da esperança e na coragem de lutar. Estamos aqui, Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, neste instante eu quero pedir que o Teu Santo Espírito alcance a cada coração, a cada família, a cada pessoa que ouve essa celebração e essa reflexão. Deus, nossa Igreja Metodista da Vila Mariana, nós temos 88 anos realizando a vida e a missão da igreja neste lugar. E por muitas vezes avançamos, acolhendo uma sociedade que se transforma, que muda famílias e situações. Porém, Senhor, atualmente essas mudanças têm sido mais rápidas, mais intensas. Isso por conta da própria sociedade. E nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a assimilar essas situações. Assimilar uma nova sociedade que chega com convicções, com conhecimentos, com reflexões, que nossa fé precisa ser alcançada e aperfeiçoada. Deus, nossa Igreja Metodista em Vila Mariana tem um estilo e um perfil de igreja diferenciado de muitos desta época. Somos uma igreja, Senhor, que acreditamos numa fé coerente, numa fé alicerçada no exemplo de Cristo, numa fé alicerçada no exemplo e na história que o metodismo alcançou desde a Inglaterra até os dias de hoje. Por isso, Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude, como membros desta igreja, a assimilar o tempo que estamos vivendo, acolhendo os exemplos, os valores que Cristo, ao vir na terra, deixou para nós, e que nos ajude a praticá-los aonde estamos, com quem vivemos, com quem trabalhamos, e especialmente aqui aonde congregamos. Esta igreja, Senhor, deseja ser uma igreja onde mais pessoas se sintam bem. Nós queremos mais pessoas conosco. E sabemos que isso traz desafios de acolhimento. E confiamos e pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude a acolher esses desafios, a crescer com eles. Mas também, Senhor, queremos pedir que o Senhor nos ajude a manter firme a nossa história, os nossos valores e o caminhar que tivemos até aqui, que foi baseado na palavra de Deus, na história da igreja, do metodismo, no exemplo de Jesus Cristo. Então, Senhor, nos ajude a acolher aquele e aquela que talvez não tem tido lugares nas outras igrejas. Que aqui possa ser um lugar onde se sintam acolhidos. Nos ajuda a acolher aqueles e aquelas que estão em busca de um Deus que os ame, que os acolha e que os leve a crescimento.
Nos ajude, Senhor, a manter o nosso estilo e perfil de igreja e a semear pessoas que levem essa igreja adiante mais vezes, mais anos e em mais situações. Ajuda-nos, Senhor, a acolher essa geração nova que chega e todas as coisas novas que vêm desse século presente. Enfim, Senhor, te peço que possamos ter um ano como igreja, um ano de prosseguir para a salvação em Cristo, avançando no acolhimento e no testemunho do exemplo de Cristo. Sê conosco, nos abençoe, nos guarde. Amém. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde o vosso coração, a vossa mente. O amor de Cristo te una com o teu irmão, com a tua irmã. E o Espírito Santo te conduza em acolhimento e crescimento de fé, hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém. Um feliz ano novo. Que Deus abençoe você. Fred, dá um tchau pro pessoal. Feliz ano novo. Deus te abençoe muito.